Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, neste caso é para o mês de março. Aliás, eu digo Top 1, mas tendo em consideração a queda de várias ações de um mês face ao outro, eu acredito que poderia ser facilmente um Top 3. Mas pronto, antes quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e condições válidas para volumes mensais até 100.000€, porque acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que acima da taxa de conversão de 0,50%, mas eu também evito esta taxa ao ter uma conta em euros e uma conta em dólares. Se eu adquirir uma ação na Bolsa Europeia, então eu utilizo a minha conta em euros, tal como podes ver esta continha aqui, em que neste momento a minha melhor posição é Nvidia, depois Micron, Meta, Alphabet e por aí fora. Atenção que isto é tudo lucro não realizado. O global está nos 5.600€ aproximadamente. E se entretanto adquirir uma ação dentro de uma bolsa americana, então esta conta que eu utilizo. Tá bem? Isto é facilmente ir à área do cliente e depois criar uma conta em dólar. Portanto, esta conta, a melhor posição também é aqui Alphabet, TSMC, neste caso em ADR, Micron, AMD e por aí fora. Por isso, temos aqui várias em lucro, portanto, no geral está apenas com cerca de $600 de lucro, porque a conta é mais recente, mas também temos aqui algum prejuízo, como é o caso da Adobe Systems, que está a ter uma moça até bastante grande, ok, de cerca de 420. A Intuit também teve uma queda recentemente, ou seja, depois de eu fazer a aquisição, o que para mim é totalmente ok, porque eu invisto para longo prazo e para mim pode ser uma vantagem, porque se eu reforçar a posição, tendo em consideração aquilo que foi feito o estudo relativamente à mesma, eu acho que pode valer a pena. No entanto, eu já vou passar pela Intuit, ok? Ou seja, estou a mostrar todas estas ações que estou neste momento em prejuízo, mas eu já vou passar novamente aqui à Intuit, especialmente na parte da análise técnica, e mostrar aqui o gráfico. Agora, algo que eu quero salientar já para começar este vídeo é aquilo que a XTB está a oferecer neste momento. Ou seja, tal como podes ver, eles neste momento estão a oferecer 5 ações. Aliás, é uma ação e tu podes escolher entre estas 5. Portanto, aqui é a Pfizer, a BYD, Warner Bros, Galp e Pinterest. Por isso, se tu utilizares o código WORKOHOLIC quando tiveres a criar uma conta, eu sei que muitos já têm, por isso isto só daria se convidasses um amigo teu, um familiar, alguém conhecido, pronto, em que se colocarem códigos em específico, porque se não colocares nenhum código então não recebes, então permite receber uma ação dentro destas 5. Aliás, eu tenho aqui as condições, portanto são estas 5, isto está disponível de 23 de fevereiro a 20 de março, por isso é sensivelmente um mês, e está limitado às primeiras 2.000 pessoas. É assim, 2.000 ainda é muita gente, e ainda por cima tem que utilizar um código específico para receber, ou seja, não é 2.000 que criam conta, é 2.000 que utilizam o código em específico, neste caso seria WORKOHOLIC, por isso WORKOHOLIC. Pronto, de qualquer modo, aqui é necessário fazer um depósito, mas pode ser qualquer valor. Ou seja, tens cerca de 7 dias após criar conta e depois pode-se fazer um depósito de €1 para então receber uma das ações. E atenção que, mais uma vez, se não se colocar nenhum código, então depois não se recebe nenhuma ação, está bem? Portanto, é quando se cria e coloca-se o e-mail, há aqui uma opção que é adicionar código, tu clicas e depois aparece o espaço para colocar. Entretanto, eu também deixo um link na descrição caso queiras utilizar, mas agora vamos passar pelas ações, ou seja, são estas 5 e agora vamos só pensar um bocadinho qual delas pode fazer mais sentido, porque repara, se tu for para, por exemplo, ter e vender, então tu tens que, em princípio, escolher aquela que neste momento vale mais, pelo menos a que está a um maior preço, ou seja, olhamos para a Pinterest, está a cerca de $16, se olhamos para a Pfizer, está a cerca de $26, $27, olhamos para a Warner Bros, está a cerca de $28, $29 também, BYD cerca de 12 em termos de ADR e aqui a Galp cerca de 18,7. Por isso, qual é que será que compensa mais? Na minha opinião, é aqui a Pfizer ou a Warner Bros. É assim, eu se tivesse que escolher uma das duas, não é? Eu escolheria a Pfizer, mas tu tens que fazer o teu próprio estudo e entender o que é que faz mais sentido para ti, tá bem? Porquê? Porque se for para manter a parte de receber dividendos também é interessante, o dividend yield da Pfizer é interessante. Agora, a Warner Bros. Tem todo aquele dilema que estamos a aguardar. Pronto, relativamente à Galp, pronto, está um preço mais baixo, eu acho que não vale a pena. Depende muito do que é o teu objetivo, mas se for, por exemplo, para manter, só para tu saberes que eu partilhei um estudo, e atenção que foi uma análise aprofundada, que está no plano 3 do Patreon, relativamente à Galp, está bem? Por isso, se estiveres a pensar adquirir ou ter a mesma, eu acho que é melhor pensar 2 vezes e este vídeo pode valer a pena, está bem? Por isso está no plano 3 do Patreon. Entretanto, aqui o que interessa é ver qual poderá ser a ação mais indicada para o meu perfil de investidor e objetivos. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento e eu estou a partilhar este estudo contigo porque pode-te auxiliar nos teus estudos, mas primeiro devemos ver
as grandes quedas que ocorreram recentemente. Ou seja, temos aqui a United Health, que teve uma boa queda, portanto isto está tudo com um zoom out, ou seja, eu podia colocar isto com um time frame de 2 em 2 horas, mas eu coloquei com um time frame diário de propósito para entendermos aqui o panorama geral, tá bem? Ou seja, o NH teve todo este crescimento, tal como podes ver, deixa lá ver, desde 2010, tá bem? Ou seja, esta altura do subprime entre 2008 e 2010 foi a sua recuperação, e depois foi um contínuo crescimento em que agora está a passar estas dificuldades. Portanto, houve este gap down que já conhecemos, já somos gestores de CEO e tudo mais, e agora está nestes valores. Ou seja, pode ser interessante para ti, seja para receber dividendos ou não, mas tens de fazer o teu próprio estudo. Só queria partilhar que esta é uma das ações que ainda não recuperou em termos de estar próxima de máximos absolutos, ou seja, até tocar em máximos absolutos, ainda estamos a falar de uma distância aproximada de cerca de 100%, superior até a 100%, o que é uma distância até bastante significativa para uma ação que até consideramos ser sólida. Depois temos uma dentro da área da tecnologia, que é a Cloudflare. A Cloudflare recentemente teve um relato positivo, o que teve também uma subida no pré ou pós-market, que agora já não me recordo quando é que saiu o relato, mas ao fazer um zoom out, vemos que ainda está muito próximo de máximos absolutos. Aliás, se olharmos para 2 em 2 horas, está aqui próximo do SMA, mas no zoom out, com time frame diário, realmente vemos que está distante do SMA e deste nível de suporte que eu já tracei há muito tempo. Por isso aqui em 2023 até teria sido uma altura interessante, mas pronto, ela entretanto já teve toda esta subida, e desde este nível de suporte que eu tracei há alguns anos atrás, estamos a falar de uma valorização de 331%, que é pena que eu não adquiri esta ação em específico. Depois, na CrowdStrike, esta aqui também teve uma queda recente, aliás, desde os máximos até agora estamos a falar de uma queda, calma lá que isto não está a conseguir ir aqui aos máximos, pois eu tento colocar nos máximos, mas isto vai para baixo, mas sim, é uma queda de cerca de 20-30%, mas mesmo assim, se fizermos um zoom out, conseguimos entender perfeitamente que ainda está longe do SMA e que a queda não é assim tão significativa comparativamente a outras ações que também caíram. Por exemplo, temos a SAP, que mesmo no time frame diário está a tocar no SMA, teve todo este contínuo crescimento, que é algo que eu gosto de ver, e agora está a este preço próximo do nível de suporte, ou seja, neste momento, de volta dos 170, se algum dia chegar aos seus máximos, é uma possível valorização de cerca de 63%, que até é interessante. Ainda por cima, para quem quer ter exposição a uma ação tecnológica europeia, acho que esta pode ser das mais interessantes no momento. Mas pronto, isto é apenas eu a partilhar os meus estudos e aquilo que é ações dentro da Europa. Claro que se tiveres sugestões dentro de ações europeias que achas que vale a pena dar um olho, então partilha à vontade, que é sempre interessante olharmos e colocarmos na watchlist, não é? Não quer dizer que tenhamos que comprar, mas pelo menos colocar na watchlist acho que faz sentido. Depois temos também outra que tem estado continuamente a cair, que é a Netflix. Netflix, desde os máximos, vê se eu consigo colocar aqui, já teve uma queda de aproximadamente 40%, um pouco mais que isso, e está próxima do SMA. Agora, ela não é de todo uma ação estável, apesar de mostrar este contínuo crescimento. Há aqui alturas que realmente foi muito abaixo do SMA, portanto quedas muito significativas. Estamos a falar de uma ação que até é volátil e que eu não ficava surpreso se a mesma rompesse o SMA e caísse abaixo alguns pontos percentuais ainda significativos. Tá bem? Por isso estes 40% pode não ficar por aqui, mas eu quero ficar de olho porque mais tarde ou mais cedo eu posso talvez adquirir a mesma. Eu acho que é interessante pelo menos estar atento aqui à Netflix. Depois, outra que foi adquirida no passado foi a Oracle, que já estabilizou mais ou menos, ou seja, tocou no SMA, agora parece estar a recuperar ligeiramente, mas está praticamente a consolidar nos mesmos valores. Portanto, desde os máximos até agora estamos a falar de uma queda de aproximadamente cerca de 55%, tá bem? Qualquer coisa na ordem destes valores percentuais. E quando tocou no SMA ainda foi uma queda superior. Eu penso ter adquirido uma ou duas vezes, mas de qualquer forma, aliás, eu adquiri uma e dentro do ETF ainda tinha alguma exposição à mesma. Mas sim, é outra que está no meu radar e acho que faz sentido ter na watchlist. Depois, passando à Uber, é assim, esta ação tecnológica, como podes ver, não é estável. Aliás, é bastante volátil, não tem aquele contínuo crescimento, oscila bastante e pronto, existe sempre a possibilidade de continuar a cair. Desde os máximos, deixa-me cá ver, já teve aqui uma queda de aproximadamente quase 30%, até tocar no SMA são mais cerca de 7-8%, e ela facilmente pode ser abaixo do SMA, ou seja, não há aqui nada que impeça que ela cumpra aquele requisito que eu normalmente olho para as empresas e quando vejo que a ação toca no SMA pode haver a possibilidade, uma maior probabilidade da mesma subir, está bem? Ou seja, usar o SMA como nível de suporte, mas esta não mostra sinais disso, ou seja, facilmente pode ignorar e descer abaixo do SMA, portanto,
não sabemos onde é que é o nível de suporte. Até porque, se o mercado no geral continuar a cair, e sendo esta uma empresa mais volátil dentro do setor da tecnologia também, acredito que o risco ainda é superior. Por isso, aqui eu teria algum cuidado. A distância dos máximos absolutos não é assim tão grande, portanto há que ter alguma precaução. Depois, esta que já foi vista, passa então àquela que eu referi ao início, que foi adquirida no mês passado, e é claro que se tivesse esperado mais 2, 3 semanas, não é? Teria aproveitado ainda esta queda adicional, mas eu estou totalmente tranquilo, até porque eu estou a investir para longo prazo, e se a mesma mostrar que irá ficar por estes valores, então por que não reforçar se o meu estudo se mantiver, não é? Ou seja, isto pode ser visto como uma oportunidade, até porque quando existe receio e sangue no mercado, é quando normalmente se aproveita. Ela também está neste momento muito próximo do nível de suporte. Eu para já, como também já tenho a mesma, e não sei se a mesma pode continuar a cair, eu vou só aguardar para que mostre se vai consolidar nestes valores, e se isso acontecer, então aí é que volto a fazer um estudo e talvez ponder reforçar, está bem? Ou seja, é claro que eu volto sempre a utilizar outras fontes para que me indiquem se o estudo se mantém, também a estimativa e consenso dos analistas, mas entender se pode ou não continuar a fazer sentido estar no portfólio e reforçar. Por isso, para já, não vai ser esta que eu vou adquirir, está bem? Mesmo que desde os máximos estejamos a falar de uma queda de aproximadamente superior a 50%, por isso mais ou menos 52, 53%, que é uma queda bastante significativa. Ainda por cima estamos a falar de uma ação que tem mostrado este contínuo crescimento e que tem mostrado suporte dentro do SMMA, por isso ela tem portado muito bem ao longo de um período bastante distante, o que é algo bom, e por isso esta faz todo o sentido voltar a ver, está bem? Agora, eu só não sei, essa mesma poderá continuar a cair, por isso para já, ela estando quase em falling knife, ou seja, em contínua queda, eu prefiro aguardar e depois ver se aqui são os valores para os quais começa a consolidar. Assim sendo, se não é esta a minha aquisição, qual é afinal o meu top 1 para o mês de março? É nada mais, nada menos que uma ação que eu considero mais segura, pelo menos para o meu perfil, e por isso uma opção mais conservadora, mesmo dentro do setor tecnológico, que neste caso é a Microsoft. Sabes que esta é das ações que para mim mostra uma maior estabilidade. É claro que se olharmos para um time frame diário em que a mesma cumpre várias vezes que o SMMA serve como suporte, podemos ver que neste momento não está lá a tocar no SMMA, ou seja, a mesma ainda pode cair mais, pode talvez mais tarde ou mais cedo tocar nesta linha azul que é o SMMA, e se isto acontecer, então ainda uma queda adicional, deixa lá ver se consigo partilhar contigo, uma queda adicional de cerca de 8%, aproximadamente isso. Portanto, há quem prefira aguardar, eu como vou adquirir para longo prazo, para mim é indiferente. Aliás, não será obviamente necessariamente indiferente, mas tendo em consideração que é para longo prazo, ou seja, se houver meses futuros em que a mesma está a um preço mais abaixo, essa é uma questão de eu voltar a fazer um estudo e entender se vale a pena ou não reforçar. Ok, então, se a mesma recuperar até voltar a estar nos máximos absolutos, é uma possível valorização de cerca de 38%, ok? Face ao risco-retorno, tens que entender se serve ou não para ti. Depois, o FM System mostra uma contínua queda, ou seja, que ainda pode continuar a cair. A Simple Moving Average com inputs de curto prazo, que são estas linhas amarelas, cruzaram recentemente para queda, ou seja, a partir daqui mostrou sinais de queda no curto prazo, que realmente se verificaram apesar de ter havido aqui uma subida, mas depois prolongaram e realmente está neste preço atualmente abaixo dos $400. Tudo indica que pode continuar a cair, mesmo para médio prazo, utilizando a Exponential Moving Average, cruzou recentemente e por isso não ficava nada surpreso que a mesma tocasse no SMMA. Aliás, é melhor até eu traçar aqui um nível de suporte, caso caia abaixo do SMMA, e utilizando aqui alguns mínimos e máximos relativos para utilizar e fundamentar este nível de suporte. Por isso será aqui de volta dos 350, o SMMA está nos 360, ou seja, uma diferença de $10. Portanto, a nível da análise técnica, esta seria a zona de adquisição ideal, se supostamente a Microsoft continuar a cair. De qualquer modo, a aquisição neste preço para mim não faz assim uma grande diferença. Depois, partilhar também esta notícia que recentemente houve um insider, portanto um diretor dentro da empresa, que fez uma grande aquisição. Estamos a falar de 5.000 ações. Por isso, isto aqui eu também vejo como um aspecto positivo, porque, eu, se não me engano, é uma das maiores aquisições feitas na empresa. Aliás, isto aqui havia uma notícia recente que foi aqui partilhada, que é a maior aquisição feita na empresa nos últimos 11 anos. Portanto, a maior compra por parte do insider aqui na Microsoft. Depois, usando o Seeking Alpha, podemos ver que está com um Price to Earnings Ratio de 23.89, que eu acho bastante aceitável. Um Dividend Yield de quase 1%, mas aqui a intenção não é adquirir para dividendos. Depois, em termos de avaliação,
Exato. Em termos de avaliação, o Price to Earnings Ratio vai muito de encontro à mediana do setor, está só ligeiramente acima. Enterprise Value to EBIT está até abaixo, pelo menos quando vemos TTM, porque Forward está ligeiramente acima. Se olharmos para o Enterprise Value to Sales, ou mesmo Price to Sales, aí sim, comparativamente às vendas, está muito acima. E se olharmos para o Price to Book, eu acredito que a diferença, comparativamente à mediana do setor, justifica-se, tendo em consideração, estamos a falar da Microsoft. Ou seja, que o mercado, olhando para o Trailing 12 Months, está a dar cerca de 7 ou 8 vezes superior àquilo que é o valor contabilístico, que para ações de crescimento faz sentido. É assim, Microsoft não é bem considerado uma ação de crescimento porque em termos de estabilidade não se espera, ok, mesmo que supere a estimativa dos analistas, não se espera assim um crescimento gigantesco, como foi o caso de ações de crescimento mais pequenas, como é óbvio, mas mesmo assim justifica-se para a ação tecnológica que é e aquilo que se espera para o seu futuro. Mas pronto, está acima da mediana do setor, mas eu acho que a diferença não é assim tão discrepante para aquilo que é a empresa, está bem? Neste caso estamos a falar da Microsoft. Em termos de crescimento, podemos ver que está acima da mediana do setor, portanto aqui há alguns pontos relativamente ao crescimento que justificam os rácios que vimos anteriormente. Em termos de crescimento do EBIT superior à mediana do setor, e depois olhando para o crescimento do Return on Equity, infelizmente está praticamente no break-even no year over year, portanto acima da mediana do setor, mas praticamente no break-even. No Forward, então aqui já está abaixo e em declínio, está bem? Por isso temos que ter aqui alguma atenção. Por isso estamos a falar de uma empresa que não está propriamente estagnada, mas de qualquer forma é muito estável e concisa naquilo que são os seus ganhos. É claro que pode superar a estimativa dos analistas, mas aquilo que supera nunca é assim tão surpreendente ao ponto de dizer que realmente pode ter um crescimento muito acima do que é o normal, tá bem? Ou seja, aquele crescimento anormal que ficaríamos realmente surpresos. Depois, o quão lucrativa é a empresa. Podemos ver que em termos de margem de EBIT, portanto olhando para o resultado operacional, está muito acima da mediana do setor. Margem do resultado bruto também acima. Se olharmos para a margem do resultado líquido, também está muito acima da mediana do setor. Olhando para o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, está tudo acima da mediana do setor. A distância é significativa e isto, pronto, não é nada que nos faça ficar surpresos porque já é normal. Agora, no GuruFox dá uma pontuação de 98 em 100, como era de esperar, portanto uma ação bastante estável, previsível, dão aqui para a previsibilidade 5 estrelas, por isso uma ação que mostra aquele contínuo crescimento que já estamos habituados a ver. Depois, eu vou utilizar aqui o Discounted Cash Flow nos últimos 5 anos, vou também utilizar o Price to Earnings Ratio, aqui utilizando os múltiplos e talvez nos múltiplos também Enterprise Value to EBIT para comparar o Enterprise Value com o resultado operacional. Ok. Portanto, aqui no DCF, nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 16.2, utilizando os múltiplos com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de cerca de 20%. E atenção que aqui compara com empresas que já foram vistas neste episódio, portanto, Into, Amazon. Eu não sei se mostrei a Amazon, mas a Amazon posso dizer que também teve aqui uma queda significativa. Portanto, esta queda, mas ainda longe do SMMA. Portanto, desde os máximos até agora, estamos a falar de uma queda de cerca de 20%. E se entretanto tocar no SMMA, então ainda uma queda adicional de cerca de 14-15%. Por isso eu prefiro aguardar também que a Amazon possa talvez cair mais. Tá bem? É só aguardar pela possibilidade. Depois, utilizando novamente os múltiplos, agora com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 15.3%, as empresas comparáveis são as mesmas. Utilizando o Simple Wall Street, apontam vários aspectos positivos, exceto o facto de ter havido vendas por parte de insiders, sendo que esta parte também é positiva, porque mais recentemente houve a tal compra. Ok, em termos de avaliação, diz que está subvalorizado apenas por 12.3% para o crescimento futuro, e aqui é o que me preocupa mais. Ok, até que não está assim tão mal quanto esperava, porque as projeções anuais do crescimento dos earnings não estão muito longe do mercado e pronto, tem esta distância da indústria, mas também não é assim tão significativo. Em termos de projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está acima do mercado e quase de encontro à indústria. Para a saúde financeira da empresa, é óbvio que iríamos ver algo positivo, ou seja, ativos correntes superiores aos passivos correntes, ativos não correntes superiores aos passivos não correntes e os capitais próprios continuamente a subir e o endividamento a descer, que é isso que nós gostamos de ver, especialmente em empresas tecnológicas. Em termos de dividendos não vale a pena, pelo menos para já, pois compras e vendas por parte dos insiders. Aqui mostra só vendas por parte dos insiders, porque entretanto não atualizou a venda mais recente. Porque se formos utilizar este site, conseguimos ver aqui a compra, neste caso, do diretor em que comprou estas 5.000 ações. Aliás, temos uma em dezembro, uma compra, mas a maior compra recente realmente foi mesmo em fevereiro.
está bem? Por isso, é claro que eu vejo isto como um aspecto positivo, apesar da quantidade não ter sido assim tão significativa. É assim, em termos de compras, foi, mas repara, se compararmos com as vendas que já houveram, não é? Poxa, houveram aqui vendas mesmo muito grandes. Pronto, agora utilizando o meu fecheiro para ver dados para a Microsoft, podemos ver que em termos de retornos anormais, que é uma das coisas que eu vejo quando estou a olhar para o Economic Value Added e o Economic Profit, que o principal objetivo deste modelo é estabelecer um valor real para o lucro económico da empresa e também entender se a empresa está a criar ou destruir valor com base no NOPLAT, capital investido e WACC. Por isso, o que eu utilizo é ver os retornos anormais, que realmente mostrou que em 2022 estão aqui de 45%, mas tem vindo a descer, o que é um aspecto negativo, está bem? Aqui mostra uma subida, mas isto é com base numa média, por isso não vale. Ou seja, até agora, desde 2022 até 2025, tem mostrado um contínuo crescimento nestes retornos anormais, que é o retorno descendente quando fazemos a subtração entre o Return on Invested Capital e o WACC, e portanto isto é um aspecto negativo. Ou seja, é claro que é bom haver retornos anormais positivos, mas comparado com os anos anteriores, que cada vez houverem retornos anormais mais pequenos, então vemos isto como um aspecto mais negativo do que positivo. Pronto, entretanto, isto não importou dados suficientes para conseguir calcular o possível valor justo utilizando diferentes modelos, mas isto também para já é tranquilo. Ok? Pronto, em termos de qualidade de informação, aqui mostra que está enviesado, quer dizer que o fecheiro não importou aqui as empresas comparáveis, o que é pena. Mas conseguimos ver outras coisas importantes, como a probabilidade de falência da empresa em até 2 anos. Neste caso está muito acima do que é bom, ou seja, a probabilidade de falência da empresa está muito baixa utilizando o Altman Z-Score. E depois temos a classificação utilizando o Pirosky F-Score, que indica a força financeira, em que a mesma mostra uma classificação de 7, ou seja, havendo só 9, então 7 em 9 é muito bom. Aliás, aqui acho que só vai até bom, mas pronto, sim, isto aqui é um sinal positivo para a força financeira. Entretanto, o fecheiro parece já ter preenchido mais algumas informações para aqui para os múltiplos. Aqui mostra que utilizando o Price to Earnings Ratio está uma possível valorização de 22,42% e aqui utilizando o Price Value to EBIT está no break-even. É assim, o fecheiro deve ter utilizado a importação das peers do Price to Earnings Ratio porque em termos das empresas em si não conseguiu importar, mas penso que seja ok para já. Pronto, utilizando o Stock Rover, com base na classificação de analistas é mais um strong buy do que buy. Infelizmente eu clico aqui neste cadeado e podes ver que o cadeado não abre. Portanto, não consigo ver os scores, não há problema. No Alpha Spread diz que está sobrevalorizado por 3% num cenário base, no melhor cenário sobrevalorizado por 28% e no pior cenário sobrevalorizado por 26%. No Stock Analysis, com base na classificação de 33 analistas, é mais uma compra forte do que propriamente uma compra, tá bem? Ou seja, há mais um consenso de compra forte. Nós podemos ver quais foram os analistas e a alteração. Portanto, aqui houve uma alteração de strong buy para hold, que é claramente um downgrade por parte deste analista dentro desta firma que eu não conheço. Mas se olharmos para firmas financeiras mais conhecidas, como é o caso da Citigroup, aqui continua com o strong buy, apesar do price target ter descido de 660 para 635 em janeiro. Entretanto, tínhamos também mais alguns em baixo, mas isto já seria... Não, ainda continua a ser recente, porque ainda é de janeiro. Mas sim, temos por exemplo a Wells Fargo, que também desceu o seu target. Está bem? Por isso, isto deve ter sido com base nos últimos resultados da Microsoft. Depois, com base na classificação de 45 analistas, utilizando o Market Beat, mostra uma compra moderada e um possível upside de 48,23%. No Market Watch, aqui, deixa-me lá ver se eu consigo mostrar a estimativa dos analistas, é uma redução ou seja, continua a haver muitos a recomendarem para comprar, mas houve uma diminuição. Há um mês atrás era 54 analistas a fazerem uma recomendação de compra, agora são 50. Portanto, esta redução eu vejo como um aspecto negativo, porque entretanto também houve um aumento em hold. Por isso, se isto continuar assim, pode ser que as recomendações de compra reduzam, de manter aumentem ou até pareça de venda. Por isso temos de ter aqui algum cuidado e atenção. Pronto, assim sendo, esta é a partilha que eu queria fazer utilizando várias fontes. A Microsoft vai ser sim uma ação que eu pretendo comprar, ou seja, para já o portfólio sofreu aqui um grande impacto. Aliás, está a sofrer bastante com a Adobe, está a sofrer com ações como a Salesforce, Lululemon. Portanto, estas aqui estão a ter para já um impacto negativo, mas eu também estou tranquilo para longo prazo. Por isso, para já vou adquirir aquela que faz mais sentido para o meu perfil de investidor e objetivos. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas a partilha dos meus estudos pode auxiliar. Entretanto, aqui está a Microsoft. Verificar mais uma vez que é uma ação real e não CFD. Aqui pode-se ver claramente que é ação, não diz CFD. O mercado está aberto.
é dentro da Bolsa Americana, New York, moeda USD, eu estou na conta em dólares e tenho dólares suficientes, por isso nova ordem e vou adquirir uma ação. Normalmente adquiro cerca de $300, neste caso cada ação está a valer $397, por isso eu não me importo de pagar um bocado mais para ser realmente o legítimo dono da ação. Portanto, a aquisição de uma ação, confirmar e está feito. Portanto, a ação já deve-me aparecer aqui no break-even e está. Portanto, uma ação inteira e evitar aqui as frações. É verdade que temos aqui algumas frações. Temos, por exemplo, da Oracle. Exatamente, da Oracle temos uma e 0.5217. Isto foi devido a alguma razão de certeza. Porque a aquisição mensal é cerca de $300 e como a mesma estava a valer cerca de 200, mais ou menos isto. Então foi preciso fazer aqui 1,5 para fazer os 300. Há sempre aqui algumas razões que justificam porque estar aqui algumas frações de ações, como é o caso também da Salesforce. Mas isto mais tarde ou mais cedo acabarei por talvez fazer uma aquisição ao ponto de me compensar e por fazer ações inteiras, porque a partir do momento que ficam ações inteiras, então passa a ser o legítimo dono segundo o FAQ da XTB. Por isso, isto é tudo o que eu queria partilhar contigo. Fica à vontade caso queiras fazer alguma questão nos comentários ou até sugerir uma ação, e eu realmente agradeço pela tua atenção. Obrigado e até uma próxima.